Muito bem, agora são 11 horas mais 6 minutos em Itapaci, quarta-feira, 1º de março de 2017. Você está aí acompanhando a edição de hoje do nosso Goiás Notícias, comigo, Vital Rafael. Geralmente, pessoal, você sabe, nós temos aí toda quarta-feira, né, o quadro Momento Empresarial, que fala aí sobre vários empresários aqui de Itapaci. Mas hoje, como é uma quarta-feira diferente, o dia 1º de março, a chamada quarta-feira de cinzas, né? Então nós vamos abrir aí o período que é conhecido como a Quaresma. Então esse é o assunto de hoje do Goiás Notícias. Então, para falar sobre esse assunto, eu convidei para vir aqui aos estúdios da Rádio Goiás o padre Edival, recém-chegado aqui na cidade de Itapaci, começando aí um novo trabalho na paróquia aqui do município, que vai falar sobre esse e outros assuntos também aqui conosco. Padre, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Goiás Notícias, à Rádio Goiás FM. Bom dia, padre, tudo bom? Bom dia, Vital Rafael, bom dia a todos os ouvintes aí sintonizados conosco através das ondas da Goiás FM. É uma alegria e um prazer muito grande ter sido convidado para falar de algo tão especial que é este dia da Quaresma, abrindo para a gente um tempo muito propício da graça de Deus. Então, bom dia a todos, estamos aqui para, dentro do possível, a gente resolver algumas dúvidas em torno deste tempo e quem sabe até motivar algumas pessoas a vivê-lo de modo intenso, né, com tudo aquilo que o tempo propõe. Quero também agradecer aqui a presença do professor Fernando, que está aqui acompanhando o padre, viu, professor? Seja muito bem-vindo. Padre Edival, então vamos lá. Eu começo já a entrevista te perguntando o que de fato é a Quaresma, o que significa a Quaresma, padre? Então, este tempo estabelecido pela Igreja, que a gente fala de 40 dias e na verdade soma-se um pouco mais de 40 dias. Ele inicia com esta quarta-feira de cinzas e se estende no tempo de penitência até o sábado santo. Mas no tempo litúrgico ele vai até a quinta-feira santa, que é onde se inicia um tempo litúrgico chamado Tríduo Pascal, de preparação para a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Então, durante este tempo de 46, 47 dias, 40 dias são reservados para a penitência, porque o domingo é considerado um dia celebrativo, que mesmo na Quaresma ele é pascal, então não se faz penitência nesse dia. Certo. Então consta dentro desses 47 dias, 40 dias que são dias propícios para o jejum, a penitência e a abstinência. Então esse tempo ele é já de costume ser vivido pelos cristãos desde o início do cristianismo, nos primeiros séculos. Era costume que os cristãos imitassem a Jesus naquele episódio de 40 dias em que ele fica sem comer, se preparando para a missão que ele assume depois de anunciar o reino. Então os cristãos também assumem esses 40 dias de tempo penitencial para iniciar uma nova vida na Páscoa de Cristo que ressuscita, oferecendo uma vida nova. Então, entre os cristãos católicos, é costume, nesse período, a gente viver um tempo mais restrito para a oração, para a penitência, a abstinência e a prática da caridade. Então, começa-se com a quarta-feira de cinza, que é hoje. A cinza é símbolo da marca da penitência. Então, todo católico vai à missa neste dia para receber as cinzas como esse sinal visível da intenção que ele tem de viver um tempo de penitência em preparação para uma vida nova. Entendi. E essa vida nova vem em Cristo na Páscoa da Ressurreição. Quando fala aqui, por exemplo, que ela ocorre 40 dias antes da Páscoa, sem contar os domingos, e 46 dias contando os domingos, então é basicamente voltado para isso que o senhor falou. Mas dá para eu dizer que a Quaresma ela tem que ser incluída os domingos para então se tornar os 46 dias, ou a gente tira os domingos e deixa fora os domingos para de fato ser 40 dias? Sem os domingos, indo até o sábado santo, aí temos 40 dias. E sem os domingos. Somando os domingos vai para 46 dias. Justamente, digo, a Quaresma penitencial, ela vai 46 dias para que você tenha 40. Antigamente, a Quaresma começava no domingo, que seria o próximo agora, entendi. Para dar 40 dias até o sábado santo. Aí, com o tempo, foi estendido para quarta-feira, e aí começamos com essa quarta, que é a de cinzas, para que tenhamos 40 dias de penitência, livrando os domingos, que, como eu disse, mesmo no tempo quaresmal, ele é um dia celebrativo de tamanha importância
que ele é reservado para a festividade. Entendi. Em qualquer época não se é recomendado jejum, abstinência ou coisas assim no domingo, por ele representar a ressurreição em todo o tempo. Padre, e por que essa data sempre começa após o carnaval? Por que tem que ser sempre após aí o fechamento do carnaval? E já de imediato já te emendo a outra pergunta. O carnaval tem algum significado para os cristãos, para o catolicismo? Até parece que eu pedi essa pergunta porque ela é tão importante para esclarecer. É tipo, a relação do carnaval com a quaresma. Então, o carnaval, se é que assim a gente possa dizer, ele tem, eu não posso dizer uma origem cristã, mas em base aos costumes cristãos. Entendi. Porque, na verdade, o carnaval é a festa da despedida da carne. Porque a pessoa vai entrar em um tempo de penitência, então era costume que as pessoas agora vamos despedir da carne. Entendi. Então extravasa, né? E aí faz o churrasco, e mata a vaca, e mata o porco, e vai comer de forma mais abundante, porque vai passar um tempo em abstinência. Certo. Então essa festa, pouco a pouco, foi ganhando essa proporção que a gente vê hoje no mundo inteiro, mas especificamente no Brasil, ela tem uma força muito grande, a festa do carnaval, que se tornou uma festa cultural e agora se tornou também uma festa pública, né? Uma festa comum, uma festa de rua, uma festa do povo. Entendi. Então eu diria que o carnaval em si, como despedida da carne, nasce por causa do costume cristão e não o costume cristão por causa do carnaval. Entendi. Então o carnaval seria, eu vou me despedir da carne para começar um tempo de penitência. E essa festa, ela foi ganhando proporções grandes, né? E as pessoas até estendem ela, o que deveria ser justamente até a terça-feira a festa para entrar num período de penitência. Muitos acabam entrando quarta-feira, quinta-feira afora. Então o sentido cristão do carnaval é despedir-se da carne para fazer penitência durante os 40 dias. A forma como é feito o carnaval hoje, que a gente, como o senhor já bem frisou, o mundo inteiro conhece o carnaval brasileiro, principalmente, né? A forma como é feito, a gente tem em São Paulo e no Rio desfiles de escola de samba, né? Até mesmo no interior acontecem festas também, shows, enfim. Na sua opinião, o senhor como padre, o senhor aprova isso? Tem que ser dessa forma mesmo para logo depois começar um período de penitência, para começar uma quaresma, ou o senhor acha que o carnaval teria que ser comemorado de forma diferente? Então, a ideia cristã não era essa. Certo que as pessoas se reuniam entre amigos e certamente, né, comemorava a despedida da carne ali com a abundância de comida. Mas não tinha esse aspecto segundo que veio do carnaval, que é o cultural, que é muito forte no Brasil e também tem fora. Inclusive fora, esse aspecto é predominante. Sim. Da cultura, das roupas, das danças, das músicas, algo muito folclórico, algo muito cultural, uma mensagem, né, no carnaval. Inclusive isso predomina fora do Brasil. Agora, o Brasil, a festa de carnaval, esse estilo cultural, ele também abriu portas para essa nova realidade, que aí já é do permissivismo, né, onde tudo é permitido. E esse tipo de carnaval não condiz. Então eu acredito que essa primeira ideia do despedir-se da carne, de fazer algo festivo, celebrativo, isso é bem-vindo. Se estiver dentro da mentalidade cristã, estou me despedindo da carne. Não é que eu vou pecar em abundância, mas é que eu estou me despedindo de uma situação para entrar numa dinâmica de austeridade, de abstinência. A festa cultural também é positiva. A gente hoje lamenta muito grandes investimentos, isso, né? Dinheiro demais investido no carnaval, e isso às vezes deixa incomodado. Eu acho que não seria necessário tanto investimento. Poderia-se fazer uma festa mais sóbria, algo que já faz parte da cultura brasileira. Então eu acho que o carnaval ele podia ganhar essa roupagem que representa também um povo que sofre, um povo que tem dificuldades, né? Um povo que passa fome. Então ele foge um pouco da nossa realidade quando ele entra dentro desse patamar de despesas altíssimas. Agora, esse outro carnaval que é considerado de rua, com muita bebedeira, droga, prostituição, esse de fato não tem nada a que ver com a proposta da despedida, né, celebrativa da festa, para um tempo de penitência. Até porque quando a gente fala dessa despedida, a gente recorda a quaresma nos costumes, por exemplo, de 30 anos atrás, onde se guardava mais o silêncio, onde se prezava mais pela simplicidade.
Hoje as pessoas entram para a quaresma e esses aspectos externos não estão presentes. Então, por isso, a gente reconhece que a festa ela é importante, mas esse patamar que ela ganhou, embora tenha seu valor cultural, eu acho que foge. Então, se pergunta, somos de acordo ou contra? Eu acho que esses investimentos altíssimos para o carnaval, a igreja não o aprova. Se me permite estender uma resposta, esse ano, uma escola de samba de São Paulo teve a permissão para fazer o desfile honrando a devoção brasileira à Nossa Senhora Aparecida. Então teve a aprovação do bispo de São Paulo, assim como os superiores da casa no Santuário de Aparecida. E houve muita controvérsia dentro da igreja, muita polêmica em torno. Agora, o que a gente entende é que a cultura brasileira tem, por cultura mesmo, essa devoção à Nossa Senhora, ou pelo menos esse reconhecimento. Há uma identidade brasileira, independente da fé católica, do aspecto de crença, de devoção. Então, o pessoal assumir isso para fazer uma festa e mostrar esse aspecto cultural da fé do povo, eu acho que é positivo, por isso a igreja o aprovou. Eu nem creio que esse seja um meio de evangelização. Entendi. Até acho que ali ninguém vai se converter, ou talvez vai se tornar mais santo, porque apareceu ali, né, a imagem, o aspecto religioso. Eu acho que foi mais para divulgar esse aspecto cultural da fé do povo brasileiro. Entendi. Esse costume, né, essa prática, esse devocionário popular. Como não tinha nada que andasse contra os ensinamentos da igreja, e a devoção é algo muito aberto e não é limitada aos domínios religiosos, acho que houve por bem a igreja apoiar e direcionar para que não houvesse abuso. Não pude assistir, mas quem viu disse que de fato não houve abuso, mas entra aquele fator dos extremos gastos. Parece que sempre há muito gasto em torno do carnaval e isso agride o povo. É isso aí. 11h18, você acompanha o Goiás Notícias, comigo Vital Rafael, estou aqui conversando com o padre Edival, falando sobre a quaresma, falando sobre esse período quaresmal. Padre, vamos falar então sobre as penitências, as chamadas penitências, né, sacrifícios. Eu sou o seguinte, eu vou passar essa quaresma sem comer carne, sem tomar cerveja, né, não vou fazer minha barba. O que de fato, padre, é levado em consideração em relação a essas penitências? É tudo válido? Tem aquilo que às vezes as pessoas acham que está fazendo certo, mas está errado. Como fazer? Diga pra gente como que seria essa tal penitência. Que bom, mais uma pergunta que parece preparada. De fato, você está me conduzindo a dizer aquilo que é importante. Então, a penitência durante o tempo quaresmal. No início do cristianismo, esse tempo de quaresma era até usado para pagar as penitências públicas. Porque antigamente era costume pagar penitências de forma pública. Dependendo do pecado, do mal que você cometia, você tinha que pagar, expondo até mesmo a humilhação, né, o seu pecado, a sua pessoa, por causa da gravidade do que cometeu. Então esse tempo da quaresma era tempo para as pessoas pagarem penitências públicas. Entendi. Então, eram longas caminhadas, aí as pessoas já sabiam que aquele está pagando a penitência, que ele está exposto ao sacrifício, porque certamente fez algo assim. Então ali pelo século VII, isso foi banido, já essa questão do pagar publicamente uma penitência. Então a igreja deu algumas orientações para que os cristãos pudessem viver este tempo de forma penitencial. Então a igreja pede duas coisas para o tempo da quaresma, está prevista no direito canônico, que é o jejum e a abstinência. O jejum, ele é pedido para quem tenha entre 18 e 59 anos. Então você é obrigado, enquanto católico, né, a fazer o jejum, você tendo entre 18 e 59 anos. Nos extremos dessas datas, as pessoas são livres para fazer ou não. Certo. Se alguém estiver enfermo, fazendo uso de medicamentos, também é dispensado. Se alguém estiver fazendo serviços que exigem dele um esforço que necessita de uma nutrição diferenciada, também é dispensado. Obrigatória para quem tenha condições entre 18 e 59 anos. Em que consiste o jejum? Obrigatório mesmo, na quarta-feira de cinzas hoje, deixar uma refeição principal e, se for o caso, de fazer as outras refeições, que as façam de forma comedida, né, com a menor quantidade. E também na sexta-feira santa. Nas outras quartas e sextas, não é obrigatório, mas é recomendado também que se faça
penitências, jejuns. O que seria, por exemplo, não comer carne, não comer um determinado alimento? Seria isso, não, por esse exemplo? é o jejum. Não, esse aí que você já menciona é a abstinência. Ah, tá. Agora estamos no campo do jejum, no que jejum é de fato é deixar de comer alguma isso, coisa. Ficar de fato sem comer. Ficar de fato sem comer. Tipo, eu ofereço a minha refeição do almoço hoje como meu jejum. Ou então vou diminuir no meu café da manhã, no meu lanche, é o meu jejum. Tá, certo. Esse Entendi. é o jejum. A abstinência, ela é prevista para quem tem mais de 14 anos, e aí não tem limite de idade a qualquer idade, a não ser que tenha aquelas restrições como mencionado antes. Não, entendi. A abstinência, aí sim, o que a igreja recomenda é na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, abster-se de carne. Aí diz lá de carne de animal de sangue quente. Entendi. Então a gente direciona isso muito à chamada carne vermelha ou carne de aves, né? E é costume considerar a carne de peixe como carne lícita. Na verdade, a abstinência é o pedido para você agredir seu paladar, né? A abstinência é você deixar de comer também o que você gosta e fazer uma renúncia em sinal de compromisso de quem está combatendo os próprios caprichos. Entendi. Então, se recomenda que essa abstinência não seja só o não vou comer carne de vaca ou de porco ou de frango e aí vou acabar fazendo altos investimentos em carne de peixe, né? Virou cultura. Então não é bem isso que a igreja recomenda. A igreja recomenda fazer abstinência de carne, né? E uma comida mais simples, mais sóbria, de modo que agrida o seu paladar e você sinta a necessidade de não ter que satisfazer os seus apetites. Entendi. É mais um domínio da própria vontade, é um exercício de domínio sobre a vontade própria. Então recomendo a quem vai fazer abstinência, pode fazê-la durante a quarta e a sexta da quaresma, é recomendado, obrigatório na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. E tem gente que passa a quaresma inteira desta forma. Quer dizer, tudo isso é muito bem-vindo, mas como obrigatoriedade, a igreja pede a quarta de cinzas e a sexta santa, recomenda a toda quarta e toda sexta da quaresma, mas fica o tempo para se fazer a penitência que a pessoa adotar durante o período. Padre, hoje pela manhã, no meu programa musical, que ele começa às 8 e vai até às 11, eu fiz uma enquete, eu tenho um tema de enquete todos os dias, e foi exatamente esse o tema, sobre as penitências. Tá? Eu perguntei para os meus ouvintes se eles achavam válidos fazer esse tipo de penitência, ou qualquer penitência que fosse durante a quaresma, e se os meus ouvintes iriam fazer. 28 ouvintes que participaram disseram que sim, que achavam válidos e queriam fazer. 18 ouvintes disseram que não acham válida esse tipo de penitência durante a quaresma e que não iriam fazer. E aí, durante alguns comentários, nas redes sociais, até aqui mesmo pelo telefone, alguns dos ouvintes se justificavam. Por exemplo, você passa 40 dias sem comer, fazendo essa penitência, sem beber, mas depois você faz tudo de novo, né? Então, e aí? Vai valer de fato, vai valer a pena você ter passado a quaresma com essa abstinência, mas depois você voltar a fazer tudo de novo? Ou aquele período ali era o período que vamos supor assim, que Deus precisa para ver a sua fé, para te fazer, para atender o seu pedido? E aí, padre, vale realmente a pena? Mas e depois? Como é que fica? Então, muito bom também. Mais uma vez, me sinto muito à vontade para essa resposta. Como já falamos do sentido da quaresma, ele é um sentido de penitência para uma vida nova. Então, a ressurreição de Jesus tem que me dar a possibilidade de uma vida nova. Então, o período quaresmal, que é da penitência, ele não é um período para você, através do seu sacrifício, se tornar mais merecedor de alguma coisa ou não. Não há esse significado. Quer dizer, Deus não vai se compadecer de alguém porque ele está passando fome, porque ele não está comendo carne, porque ele parou de fumar, porque ele parou de xingar. Não, Deus está esperando que essa pessoa queira fazer um caminho novo com ele. E Deus vai caminhar sempre com a gente. E se a direção for de Deus, é claro que nós vamos ter sempre a mão dele nos conduzindo. Claro. Então o tempo da quaresma não é um tempo para você se fazer de coitadinho e achar que com isso você vai merecer algo. Não é o tempo para você rever o que é necessário ser mudado na sua vida. É um tempo para você aprender a administrar sua vontade para direcioná-la para o bem. E a ressurreição e a Páscoa seria, na verdade, a porta aberta para dizer: tudo isso que você combateu há sentido se você se torna de fato vitorioso. Entendi. Então, quem ficou 40 dias sem fumar,
terá sentido se ele percebeu que ele agora pode renunciar definitivamente a esse vício prejudicial à saúde física e espiritual. Quem se absteve da bebida alcoólica sabe que ali há uma porta aberta para ser conduzido por este caminho de vitória sobre algo que é prejudicial na maioria das vezes, né? Que as pessoas bebem não de modo sóbrio, mas é para perder a sobriedade. Então esse vício, essa dependência precisam ser superados. Então a penitência da quaresma tem sentido quando a pessoa quer fazer um caminho de conversão. Então a penitência pode ser de algo bom, para eu aprender a controlar a minha vontade, e pode ser de algo ruim, para eu já iniciar o bom combate. Entendi. Então eu recomendo, por exemplo, que as pessoas façam, principalmente a juventude, que não tem muito domínio sobre a vontade própria. Os jovens não sabem dizer não a eles mesmos. Eles às vezes respeitam alguns nãos que são impostos, né? Mas dizer não a si mesmos, eles não estão habituados. Eles são habituados a forjar tudo para que a vontade deles sejam satisfeitas. Então eu aconselho adolescentes e jovens que escolham algumas penitências de algo que não é ruim para você, mas que você comece a exercitar a sua capacidade de dizer não. Aquele jovem, por exemplo, inquieto na sala de aula, que gosta de tomar água em qualquer oportunidade, por que não fazer uma renúncia disso para dizer que está aprendendo a controlar seus instintos? Entendi. Quem é dominado pelo refrigerante, quem é dominado pelo doce, pelo chocolate, pelos meios de comunicação, né? As redes sociais. Principalmente. Né? Então, essas coisas por si mesmas não são más, mas se você não aprender a dizer não a elas, dificilmente você conseguirá dizer não a coisas ruins que virão através dos seus caprichos pessoais, da vontade. Então eu digo que o tempo da penitência, para os nossos ouvintes que fizeram a enquete aí, ele é muito mais que um tempo de se fazer vítima, coitado. É um tempo para se você fazer senhor. Entendi. Então é um tempo para você tomar posse da sua vontade. Que alguns que falam, eu não faço penitência. Pode ser que você encontre muitas justificativas para dizer que você não tem autodomínio. Então o tempo da penitência é o tempo do autodomínio. O que tem dominado sobre mim e eu agora quero tomar o senhorio e dominar sobre isso? É a bebida, são os meios de comunicação, é o cigarro, são vícios, são palavrões, são atitudes agressivas. O que tem tomado conta de você? E que a quaresma seria um tempo especial para você retomar o senhorio e dizer que quem decide o que é bom para a sua vida é você e não as oportunidades, as situações ou os caprichos do momento. Então é válida sim a penitência e é para todos, não só católico. Eu diria que todo mundo precisa tirar um momento para fazer esse tipo de prática, para não se tornar vítima de caprichos, de oportunidades e de situações. Bom, antes de encerrar, padre, eu quero só fazer uma confissão para o senhor. Eu no ano passado eu fiz essa penitência do álcool, né? Eu passei a quaresma inteira sem beber. Eu gosto de tomar uma cervejinha mesmo no final de semana. E no início da quaresma eu fiz um pedido, né? Eu me ajoelhei e fiz um pedido para Deus. E esse pedido acabou sendo concedido a mim no final do ano passado, né? Então assim, e esse ano novamente eu voltei a fazer. Hoje pela manhã eu fiz o meu pedido. Então assim, para ilustrar um pouco a situação, o que as pessoas pensam e esperam desse tipo de coisa, de coisas como, por exemplo, a quaresma. Pelo menos para mim, graças a Deus, eu fiz um pedido no ano passado, me abstive de uma situação durante aquele período e eu acabei sendo agraciado com o meu pedido no final do ano passado, né? E eu espero que Deus mais uma vez me agracie, porque o que eu pedi, meu Deus do céu. Mas enfim, padre, para a gente encerrar, que nosso tempo está acabando, só tenho uma notícia boa para os nossos ouvintes, né? Que muito em breve teremos aí o programa da Igreja Católica aqui na Rádio Goiás, né? É isso mesmo. E antes de entrar nesse assunto, só fazendo um fechamento no tema das penitências, é que muita gente até inclusive faz do sábado da Aleluia, que é o sábado que a gente proclama a ressurreição de Jesus, já no início rompem a quaresma. Então a proposta da igreja é que a quaresma só encerra, o tempo de penitência, na verdade, só encerra após a proclamação da ressurreição. Seria na noite, com a celebração da missa que proclama a ressurreição de Jesus. Então esse tempo da quinta-feira santa, a sexta e o sábado é tempo ainda de guarda, de silêncio, até mesmo porque se está celebrando a morte
de Jesus. E o importante também, como você diz, durante a quaresma, quem faz a abstinência da bebida, é importante que tenha o domínio sobre ela. Isso, então, né? se você descobriu durante a quaresma que você tem um domínio sobre a bebida... Não te fez falta tanto como você imaginava que pudesse fazer. Depois você vai conseguir administrar essa força da bebida sobre você. E cabe aqui fazer um parêntese, gente, que a bebida em si não é pecado. Uhum. Às vezes as pessoas escandalizam porque uma pessoa tomou uma lata de cerveja. Então não sou eu que estou dizendo, esse é posicionamento de fato da igreja. Uhum. A bebida em si não é pecado. O pecado é a embriaguez. Exatamente. Então, quando você se embriaga, você comete sim um pecado. Quando você usa a bebida com a finalidade da embriaguez, ou usando a bebida recai na embriaguez, aí você comete pecado grave. Entendi. Agora, inclusive fizeram uma pergunta para Santo Tomás de Aquino, que era amante do vinho, do bom vinho, ele como italiano, perguntaram qual que era a medida do vinho, para dizer assim, até que ponto você bebe não é pecado, até que ponto passa a ser pecado. Aí ele disse que a medida do vinho é a alegria sadia. Quer dizer, ele não deu uma medida, é uma taça, é meia taça, é um gole, é uma dose. Quer dizer, é a alegria. Você precisa ter domínio sobre si mesmo e viver de modo alegre. Quer dizer, você precisa estar bem, não sair da realidade. Então, entrando lá no nosso tema, fico muito feliz de saber que a rádio de braços abertos, portas abertas, né, acolheu o nosso desejo de ter este meio também a serviço da evangelização, né, dentro da dinâmica católica, e que através deste meio de comunicação nós vamos chegar em tantos lares onde não teríamos condições de chegar com visitas. Eu tive a oportunidade semana passada de fazer um giro em toda a cidade. O município, nós já andamos 70% dele, que a gente atende as comunidades. Sim, E dentro da cidade também, e vi que nós, de fato, enquanto 2 padres, não temos condições de visitar, fazer aquela proximidade, aquele diálogo. E a rádio vai nos proporcionar isso. Falar com as pessoas, levar uma mensagem às pessoas, ainda que não estejamos presentes lá. Então nós vamos ter um programa de rádio aqui na sexta-feira, das 7 às 8 da manhã. Eu e o Padre Marcelo vamos alternando, né? E vamos fazer esse programa das 7 às 8 da manhã. No sábado nós vamos ter um programa que é um programa de divulgação daquilo que acontece e vai acontecer na paróquia, apresentando os trabalhos pastorais, a dinâmica pastoral. Quem vai ficar à frente desse programa é a Pastoral da Comunicação, que tem como coordenador o professor Fernando, que está conosco aqui. Então ele vai direcionar esse programa de todo sábado, de 11 ao meio-dia, atendendo os ouvintes, atendendo pedidos, passando música, informando sobre o que acontece na vida da igreja. E no domingo, acho que aí a maior conquista é a gente levar a missa ao lar das pessoas. Isso. Nós teremos a missa aos domingos, das 7h30 às 8h45, lá, transmitida lá da comunidade Nossa Senhora Aparecida da Vila Nova. É isso aí, muito bom. Padre, vamos finalizar a nossa conversa, que o senhor possa deixar aí a sua mensagem final, a sua palavra final para os nossos ouvintes. E mais uma vez, muito obrigado pela sua vinda, muito obrigado aí pelos seus ensinamentos, e eu tenho certeza que esse programa vai ser de grande sucesso também aqui para todos nós. Muito obrigado. Eu que agradeço, Vital Rafael, aos ouvintes, né, pela escuta, pela sintonia. E só dizer que a quarta-feira de cinza só está começando, então nós temos ainda celebrações hoje, às 19h30 aí no setor aeroporto, na comunidade Nossa Senhora de Fátima, para quem ainda não participou, então mora mais próximo, às 19h30. E a outra celebração será na quadra lá do Colégio das Irmãs, na quadra Assunção, e todos são convidados para fazer esse momento inicial de um tempo penitencial. Então sinta-se convidado você a iniciar este caminho com o convite da igreja a viver um tempo de conversão. Mais uma vez agradeço ao pessoal da rádio pelo carinho, pela oportunidade, por essa entrevista que me permitiu falar de coisas tão importantes para esse tempo de quaresma. Muito obrigado. Muito bem, agora são 11h35, Goiás Notícias volta daqui a pouco com mais informações para você. Fique ligado, a gente volta já.